Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada de um assunto que, olha, tá em todo lugar, né? Inteligência artificial. É uma verdadeira corrida do ouro acontecendo. Assim, investimentos massivos, ações de tecnologia, nossa, disparando. A Oracle, por exemplo, subiu 43% num único dia. 43%. É impressionante. E os índices S&P 500, Nasdaq, batendo recorde atrás de recorde. O clima é de euforia mesmo, quase palpável. E aí, claro, com tanta empolgação, tanto dinheiro fluindo, a pergunta que fica é: será que a gente está inflando uma nova bolha? Uma bolha especulativa dessa vez com a IA? Olha, muitos sinais apontam que talvez sim, viu? E o dilema é grande porque, enquanto se investe trilhões, literalmente trilhões, nesses mega modelos de hiperescala, sabe? ChatGPT, Gemini, Claude, será que o valor real, aquele valor que fica, que é duradouro da IA, tá mesmo aí? Nessas soluções gigantescas. Fica uma suspeita no ar, né? De que a inteligência em si, essa capacidade de resolver problemas, ela não vai desaparecer se a bolha estourar. Talvez o futuro sustentável da inteligência artificial esteja sendo construído em outro lugar, de um jeito mais quieto, menos espetacular, mas, quem sabe, mais sólido. Ok, vamos tentar desempacotar essa história então. Por que essa sensação de déjà vu? Essa conversa toda sobre bolha. O centro das atenções, claro, são os LLMs, né? Os grandes modelos de linguagem. Esses sistemas tipo ChatGPT, que entendem, geram texto. É surpreendente, realmente. Eles dominam as manchetes, são feitos de engenharia incríveis, isso aí não dá para negar. Só que essa grandiosidade toda tem um preço, né? E que preço? Exorbitante. A gente está falando de bilhões, talvez trilhões de dólares. É uma escala difícil até de conceber, né? Sim. Investidos em hardware de ponta, data centers gigantescos e no treinamento, na manutenção contínua desses modelos. Pensa só no projeto Stargate da OpenAI. A estimativa é de $500 bilhão. Meio trilhão? Ou os planos da Meta, Microsoft, Google, todo mundo falando em centenas de bilhões. Tem projeção que diz que só a OpenAI pode gastar mais de $100 bilhões até 2029. É muito dinheiro. E aí entra a questão-chave, né? A sustentabilidade econômica disso tudo. Exatamente. Porque esses modelos, eles consomem rios de dinheiro para operar, né? Para rodar. Mas, muitas vezes, eles são oferecidos de graça, ou quase de graça, para o usuário final. Uhum. E para muitas empresas, o que eles entregam hoje ainda parece mais conveniência, sabe? Ou entretenimento. Pedir um poema, uma piada. É diferente de uma ferramenta essencial para a operação crítica do negócio, né? Pois é. Será que o valor que eles geram realmente justifica esse custo absurdo de manter tudo funcionando 24 horas por dia? E tem outra coisa. Parece que a gente está vendo retornos decrescentes com o aumento da escala. Sim, isso é um ponto importante. O anúncio do GPT-5, por exemplo, já não causou aquele mesmo frisson todo das versões anteriores, né? Parece que só aumentar o tamanho por si só já não é mais a resposta mágica. E para complicar um pouco mais, essa estrutura toda depende massivamente de financiamento pesado, né? Ou é capital de risco ou são dívidas gigantescas. Sim, a Meta levantou 26 bilhões recentemente. A Vantage, que faz data center, mais de 22 bilhões. São números astronômicos só para manter a roda girando. Enquanto a lucratividade real, bom, ainda é uma grande interrogação para muitos desses projetos. Até a OpenAI, né? Com toda a receita que falam, ainda opera no vermelho. É um equilíbrio bem delicado, para dizer o mínimo. O que é fascinante nisso tudo, para mim, é como a história parece que ela se repete, sabe? Ou pelo menos rima. É quase impossível não fazer um paralelo com a bolha.com. Lá do fim dos anos 90, começo dos 2000. Ah, sim. A bolha da internet. Exato. Naquela época, o frenesi era total em torno da internet. Empresas valendo bilhões com base em métricas, assim, meio frágeis, né? Tipo page views, eyeballs. Cliques, acessos. Isso. E não em lucro, em receita sólida. Eu lembro bem daquele lema Get Big Fast. Crescer rápido a qualquer custo. E o resultado a gente conhece, né? Investimento massivo em marketing, infraestrutura.
muitas vezes sem um modelo de negócio viável por trás, acabou num colapso espetacular. Muitas empresas que pareciam promissoras viraram pó. Fortunas evaporaram. Foi feio mesmo. Mas e aqui está o ponto crucial, a tecnologia por baixo disso tudo. A internet, ela não morreu. Ela se organizou, se racionalizou, e foi desse inverno que saíram os gigantes de hoje, né? Amazon, Google, que souberam construir negócios reais em cima daquela infraestrutura. A Netscape é um bom exemplo, né? Perfeito. Foi o ícone daquela era, um IPO que parou o mundo. Mas, no fim, o navegador perdeu a guerra, a empresa declinou, só que a web, a rede, continuou crescendo sem parar. Essa comparação com a .com é ótima para dar perspectiva, mas será que hoje a situação não é, assim, fundamentalmente diferente? Porque as empresas que estão na linha de frente da IA, Microsoft, Google, Meta, Apple, Amazon, elas são gigantes já estabelecidas, né? Têm lucros enormes, modelos de negócio diversificados. Não parecem tão frágeis quanto aquelas startups da era.com. E tem mais. A velocidade com que as pessoas, as empresas, estão adotando ferramentas como o ChatGPT é algo impressionante, nunca visto. Mais de 700 milhões de usuários por semana. Isso não mostra uma demanda real que, sei lá, talvez justifique esses custos no futuro? Esse é um ponto excelente e é sim uma diferença crucial. Sem dúvida nenhuma, a solidez financeira dessas Big Techs hoje oferece uma rede de segurança que não existia lá atrás na .com. Elas têm caixa, né? Para bancar perdas, para fazer apostas de longo prazo. Com certeza. Necessidade ou num desejo real do mercado. No entanto, a questão fundamental ainda está lá. Se essa adoção massiva vai se traduzir em modelos de negócio que sejam lucrativos e principalmente sustentáveis para esses mega modelos específicos, considerando esses custos operacionais gigantescos. Porque vamos combinar, a demanda por um produto de graça ou muito barato é uma coisa. A disposição para pagar o suficiente para cobrir custos de trilhões é outra história, né? A resiliência das Big Techs pode garantir que elas sobrevivam, mas não garante necessariamente a viabilidade econômica de todos esses projetos de IA de hiperescala. Pelo menos não no formato atual. Entendido. Faz sentido. Então, se o topo dessa pirâmide, esses mega modelos caríssimos, parece ser a parte mais inflada, mais arriscada da história, onde é que está a inteligência que tem mais chance de sobreviver, de prosperar, mesmo que essa bolha estoure? Onde está o valor que não depende só de mais e mais rodadas de investimento? Exatamente. E a resposta parece estar se desenhando em sistemas de IA menores, mais focados, especializados em tarefas ou domínios bem específicos. É aí que a gente vê o valor real sendo gerado, de forma consistente e, muitas vezes, sem todo aquele alarde da mídia, sabe? Tem um exemplo fantástico que vem lá de Austin, no Texas. Ah, Austin. O que eles fizeram lá? O governo municipal implementou um sistema de IA local, rodando nos próprios servidores da prefeitura. O que a gente chama de on-premise, sabe? Sem depender totalmente da nuvem de terceiros. Interessante. E qual era o objetivo? Otimizar o processo de licenciamento para novas construções. Algo que, em muitas cidades, é notoriamente lento, burocrático. Nossa, nem na fale. Meses às vezes. Pois é. E o resultado foi impressionante. O tempo para aprovar uma licença, que antes podia levar meses, foi reduzido para questão de dias. Meses para dias. Uau. Sim. Isso não virou manchete global, não teve festa de lançamento com celebridade, nada disso. Foi só um ganho de eficiência brutal, concreto, duradouro. Resolvendo um problema real da cidade, dos cidadãos. É a IA como ferramenta prática, entende? Não como espetáculo. Nossa, esse exemplo de Austin é muito bom mesmo, porque é tangível. Meses para dias, isso muda completamente o jogo para quem precisa construir, né? E imagino que devam existir outros casos parecidos por aí, talvez menos visíveis. Com certeza, a gente vê isso acontecendo em vários setores. Na área da saúde, por exemplo, hospitais, clínicas, usando modelos de diagnóstico treinados especificamente para certas condições ou tipos de imagem médica.
E frequentemente esses modelos menores, especializados, eles superam o desempenho dos LLMs gigantes genéricos naquela tarefa específica. Faz sentido. No setor financeiro, tem o caso do Bloomberg GPT, um modelo treinado pela Bloomberg com um acervo imenso deles de dados financeiros históricos. Claro que, para análises de mercado, previsões financeiras específicas, ele tende a dar resultados mais precisos, mais relevantes do que um modelo treinado com a internet inteira, né? Sim, parece lógico. O princípio é quase intuitivo, na verdade. Um modelo gigante, genérico, um faz-tudo, ele consegue fazer muitas coisas razoavelmente bem, mas raramente com excelência em alguma delas. Já um sistema menor, mais enxuto, construído e treinado para uma função particular, sei lá, analisar contrato, detectar fraude, otimizar rota de entrega, diagnosticar uma doença específica, ele pode alcançar níveis de velocidade, precisão, eficiência muito maiores naquela tarefa. E, o ponto crucial, a um custo dramaticamente menor. É a velha máxima da especialização, né? Exatamente. Especialização leva à eficiência. E se a gente conectar isso ao quadro geral, não é só o tamanho do modelo que importa, mas como ele é implementado. Isso faz uma diferença enorme. Tem uma tendência crescendo, e com vantagens bem significativas, de rodar esses modelos mais leves localmente. Localmente como? Pode ser nos próprios servidores da empresa, né? On-premise, como no caso de Austin. Ou até em dispositivos menores, mais próximos de onde os dados são gerados, o que a gente chama de Edge Computing. Ah, tipo em sensores, câmeras. Isso. Sensores inteligentes, câmeras, maquinária industrial, coisas assim. E quais seriam as vantagens dessa abordagem mais distribuída, em vez de depender sempre daquela nuvem centralizada dos gigantes? São várias e bem relevantes, viu? Primeiro, custo. Processá-lo localmente tende a ser mais barato do que ficar mandando tudo para a nuvem e pagando pelo uso contínuo de servidores remotos. Ok. Custo. Que mais? Segundo, velocidade e latência. Para aplicações que precisam de resposta em tempo real, pensar num carro autônomo, controle de máquina, processar localmente é muito mais rápido. Não tem um atraso da rede. Terceiro, resiliência. Se a conexão com a internet cair, o sistema local pode continuar funcionando, pelo menos em parte. Uhum. E quarto, que talvez seja o mais importante para muitas empresas, segurança e propriedade dos dados. Quando você roda IA localmente, a empresa mantém controle total sobre os dados sensíveis dela e sobre os insights que são gerados. Ah, isso é crucial. Com certeza. Nem sempre isso é garantido quando você usa plataformas de terceiros na nuvem, onde seus dados podem acabar sendo usados, mesmo que anonimamente, para treinar os modelos do provedor. E tem mais um ponto. A tecnologia está evoluindo para permitir o que chamam de poda ou destilação de modelos. Poda? Como assim? É, basicamente, pegar um modelo grande e criar uma versão muito menor, otimizada, que ainda mantém grande parte da precisão original para tarefas específicas. Já tem exemplos de modelos sendo reduzidos para quase 1/3 do tamanho original, com perda mínima de performance. Nossa! Isso muda completamente a economia da IA, né? Torna soluções poderosas acessíveis para empresas e aplicações que antes nem sonhavam com isso. Então, o cenário que está se desenhando é que a inteligência artificial mais útil, mais duradoura, talvez não seja aquela que grita mais alto nas manchetes, sabe? Mas sim aquela que se integra de forma silenciosa nos processos, rodando eficientemente onde faz mais sentido. Seja na ponta, no servidor local ou, claro, na nuvem quando for o caso. É uma visão bem diferente dessa corrida atual pela maior escala a qualquer custo. Parece que a estratégia mais inteligente não é abandonar a IA por medo da bolha, mas sim focar em construir ou adotar soluções que sejam realmente eficazes, economicamente viáveis e sustentáveis a longo prazo. Aliás, pessoal, se estiverem gostando dessa análise, se ela está ajudando a clarear as ideias sobre esse mundo complexo da IA, por favor, compartilhem o canal com amigos, colegas e não esqueçam de deixar o like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas discussões aprofundadas. Exatamente. E essa questão da sustentabilidade nos leva de volta aos riscos, né? Desse cenário atual de euforia. E não são só opiniões soltas, não. Existem projeções de mercado sérias, alertas de investidores experientes que merecem atenção. A consultoria Bain & Company, por exemplo, fez uma estimativa que, olha, é preocupante.
Eles calcularam que, para sustentar os custos de computação projetados, a indústria de IA precisaria gerar uma receita anual combinada de uns 2 trilhões de dólares até 2030. 2 trilhões por ano. Só que a própria Bain projeta que a receita real deve ficar em torno de 1,2 trilhão. Ou seja, um gap aí, uma diferença potencial de 800 bilhões de dólares por ano. Nossa Senhora, é como planejar gastar 10 esperando ganhar só 6. A conta não fecha mesmo. Pois é. E figuras respeitadas do mundo dos investimentos também estão soando o alarme. David Einhorn, que é conhecido pelas análises críticas, chegou a dizer que as valorizações atuais em IA são tão extremas que é até difícil entender, e alertou para chance razoável de que uma enorme destruição de capital ocorrerá neste ciclo. Pesado. E até o Brett Taylor, que além de presidir a OpenAI, é CEO de uma startup de IA avaliada em 10 bilhões, até ele reconheceu publicamente os paralelos com a bolha da internet. Ele prevê que muitas empresas de IA vão quebrar sim, mas acredita que, assim como aconteceu antes, algumas gigantes vão conseguir emergir ainda mais fortes dessa provável correção de mercado. Ou seja, a mensagem é clara. A oportunidade com a IA é imensa, é transformadora, sem dúvida, mas o caminho está cheio de riscos, especialmente para quem está apostando tudo nesses modelos mais caros, que ainda não provaram ser lucrativos de forma sustentável. A cautela estratégica parece ser a palavra de ordem, né? Tanto para investidores quanto para as empresas que estão decidindo como e onde adotar a IA, é preciso olhar além do hype. Sem dúvida alguma. É o momento de escolher com sabedoria onde colocar os recursos. Buscar fundamentos sólidos, buscar eficiência, um caminho claro para a sustentabilidade, em vez de só seguir a manada ou apostar no próximo anúncio bombástico. E evitar as armadilhas, né? Custos crescentes, consumo de energia insustentável, as vulnerabilidades de segurança que vêm com a centralização excessiva e já ir se preparando para as regulações que inevitavelmente vão chegar para o setor. Então, tentando amarrar tudo isso numa conclusão rápida. A empolgação toda, essa euforia com os mega modelos de IA, ChatGPT, Gemini e companhia, carrega, sim, muitos sinais de uma bolha especulativa. Os custos são astronômicos, a viabilidade econômica no modelo atual é, no mínimo, questionável e a dependência de capital externo é enorme. Mas isso está longe, muito longe de significar o fim da inteligência artificial. Pelo contrário, a IA que realmente importa, que gera valor concreto, duradouro, essa parece estar florescendo em outro terreno. Sim, o das aplicações menores, focadas, eficientes, implementadas de forma inteligente, muitas vezes localmente, como naquele caso das licenças em Austin. A lição principal que fica parece ser: o futuro da IA provavelmente não vai ser definido só pela escala, sabe? Pelo espetáculo tecnológico. Ele vai ser moldado pela capacidade de construir soluções que sejam sustentáveis, eficientes e que resolvam problemas reais de forma econômica. Talvez o futuro da IA seja, paradoxalmente, mais inteligente por ser mais enxuto e mais focado. E isso nos deixa com uma provocação final, né? Para quem está nos acompanhando. Enquanto todos os olhos, todas as manchetes se voltam para esses gigantes e seus modelos colossais, que outras aplicações silenciosas de IA já podem estar por aí, transformando setores inteiros, processos internos de empresas, talvez em áreas que a gente nem imagina, gerando valor de forma sustentável, discreta, longe dos holofotes. Onde mais essa inteligência real já está trabalhando nos bastidores sem que a gente perceba em larga escala ainda? Excelente ponto para refletir. Fica essa questão no ar mesmo. E para quem está ouvindo, o que pensa dessa história toda? Concorda com essa análise de que vivemos uma bolha? Acredita mais no potencial transformador dos modelos gigantes ou na eficiência das aplicações mais focadas, menores? Queremos saber a opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo.